senhor presidente, deputado Tio Carlos, vocês que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores da casa. Queria e quero, senhor presidente, fazer menção a abordar dois temas nesta intervenção. O primeiro tema diz respeito à educação. E aí são duas abordagens diferentes. A primeira é uma abordagem positiva e até alegre, considerando a posse do novo reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Aqui me refiro ao professor Rafael Almada, ex-aluno nosso lá na Universidade Federal Fluminense, que tem uma carreira brilhante na educação profissional e tecnológica, já foi pró-reitor de extensão do IFRJ e ganhou as últimas eleições, tomou posse e inicia o seu quadriênio como reitor. E nós, daqui desta tribuna, desejamos ao professor Rafael Almada e à sua equipe uns votos de muito sucesso, muito êxito na gestão desta importante unidade da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica aqui no Rio de Janeiro. Naturalmente que faço menção ao professor Rafael Almada e também faço menção ao reitor que termina o seu mandato. Falei sobre os dois na semana passada, quando fiz menção à inauguração do campus do IFRJ em Niterói, uma conquista enorme para a cidade, uma luta que nós travávamos desde 2007, deputado Tio Carlos, e 11 anos depois vimos acontecer finalmente a inauguração do campus de Niterói do IFRJ. Mas não vou retomar esse assunto, que já o abordei na semana passada, apenas para lembrar que termina o seu quadriênio o reitor Paulo Assis, professor Paulo Assis, um período muito exitoso de trabalho, conseguiu tirar do papel vários projetos de expansão do IFRJ no estado do Rio de Janeiro, como em Resende, em Belford Roxo, em São João de Meriti, em Niterói, felizmente. Por isso, o primeiro aspecto dessa abordagem é positiva, desejando ao professor Rafael Almada, o novo reitor do IFRJ, muito sucesso, bem como saudando, cumprimentando efusivamente a gestão, o mandato do professor Paulo Assis, que se encerrou. Segunda abordagem no tema da educação já não é positiva, tampouco alegre. Eu quero seguir a trilha do meu antecessor aqui na tribuna, deputado Conte Bittencourt, porque continuo estarrecido, e Vossa Excelência na Comissão de Educação várias vezes também esteve presente em debates sobre o tema, estarrecido como o Estado do Rio de Janeiro deixa morrer à míngua uma escola pública. E neste caso, não é uma escola pública qualquer, aliás, nenhuma escola pública é qualquer, mas é uma escola que tem um lugar muito marcante em Campos do Goytacazes, no norte do estado, pelo seu papel de formadora de quadros para a área agrícola no estado do Rio de Janeiro. Desde o segundo segmento do fundamental até o ensino médio, formando aprendizes e formando técnicos, né, nas ciências agrícolas, cumprindo um papel muito importante, como tão bem cumpriram, eu me lembro bem, os colégios agrícolas da UF, da minha universidade. A UF teve por décadas um colégio agrícola em Pinheiral, colégio agrícola Nilo Peçanha, um outro colégio agrícola em Bom Jesus do Tabapuã, o colégio agrícola Ildefonso Bastos Borges. Hoje eles foram incorporados à estrutura dos institutos federais. O de Pinheiral está no FRJ, o de Bom Jesus está no Instituto Federal Fluminense, mas cumpriram e cumprem até hoje um papel histórico, fundamental, de formação de quadros para a área agrária, para a área agrícola. E o Antônio Sarlo em Campos também, escola centenária, escola com larga tradição de formação naquela cidade, naquela região, e no entanto vem sendo vítima de um processo de inanição praticado pelo governo do estado
que não respeita, não considera, não dá importância, não se interessa, no âmbito da FAETEC, é bom dizer, está no âmbito da área de ciência e tecnologia, e com isso surgiram alternativas, expectativas, horizontes. O principal deles, já abordava aqui o deputado Conte Bittencourt, a possibilidade de incorporação deste colégio pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Darcy Ribeiro. Conversamos inúmeras vezes com o reitor, professor Luiz Passoni, e o processo parecia avançar muito bem. Quero crer que ainda vai avançar muito bem, mas há 3 questões importantes que devem ser elucidadas daqui até a conclusão desse processo, se for esta a direção a ser tomada. A primeira questão diz respeito à cessão da área, da grande área onde se situa o Colégio Agrícola Antônio Sarlo, porque é uma área que pertence ao Estado e seria cedida para o ENF. Não é tão complicado assim, ou não deveria ser, porque nós estamos falando do mesmo ente federado e de órgãos da mesma secretaria. Mas ainda assim, como na atual conjuntura do Estado, tudo vira um grande problema, tudo é um grande nó, parece que o processo de cessão da área deve ser acompanhado por lupa, por nós. Inclusive, um dos pedidos hoje da equipe que nós recebemos, eu e o deputado Conte Bittencourt, do diretor, inclusive, da escola, professor Marcelo, é que a gente acompanhe o processo que já saiu da Secretaria da área de Ciência e Tecnologia. Não tem mais uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Secretaria que abrange a área de Ciência e Tecnologia já saiu, já teria emitido um parecer favorável e agora está na Secretaria de Fazenda e Planejamento, tendo em vista a questão do patrimônio do Estado, que está no âmbito do planejamento. Isso é um aspecto, resolver a questão da cessão da área. Inclusive a UENF já atua lá. A UENF já tem laboratórios instalados nessa área, frutos de acordo de cooperação técnica que ela mantinha com a FAETEC e, portanto, mantém esses laboratórios, mantém suas estruturas de pesquisa em algumas áreas das ciências agrárias. Segundo ponto é a cessão do colégio propriamente dito, não é? Do colégio propriamente dito. Hoje nós tomamos conhecimento de que é normal que haja divergências internas na UENF sobre a incorporação do colégio, e é importante destacar o seguinte: uma coisa é um colégio vinculado a uma universidade cumprindo um papel de colégio de aplicação, ou seja, voltado sobretudo para a prática de ensino nos diferentes cursos de licenciatura que formam professores e que fazem a prática pedagógica, a prática de ensino no colégio de aplicação. Muitas universidades têm estruturas assim. Uma outra coisa é um colégio vinculado à universidade que tem um perfil técnico agrícola, como é o caso desse. Então, assim, se na Universidade do Estadual do Norte Fluminense, na UENF, existe resistência, eventualmente, por parte de pesquisadores, professores do campo das ciências humanas, do campo até das ciências da educação, que não desejam, não acham adequado nesse momento, pelo menos, a existência de um colégio de aplicação na UENF, mas não se trata disso. Trata-se da incorporação de um colégio agrícola, que seguirá sendo um colégio agrícola, inclusive vinculado ao Centro de Tecnologia e Agricultura, o CTA da UENF, é uma outra área do conhecimento. Então é importante equacionar internamente a questão. Essa é uma questão que cabe à universidade equacionar, no âmbito da sua autonomia universitária, não cabe à ALERJ nem à Comissão de Educação nenhuma ingerência nesse sentido, mas é importante que haja um bom debate e se equacionem todas as dúvidas, se dirimam todas as dúvidas, para que o Conselho Universitário, no momento certo, possa deliberar sobre a incorporação ou não do Antônio Sarlo ao UENF, que me parece ser uma bela perspectiva. Eu quero aqui dizer a minha opinião, uma bela perspectiva. E o terceiro problema é o problema relacionado à situação dos profissionais da educação do Antônio Sarlo, caso haja a incorporação, porque é preciso saber como que eles vão ficar do ponto de vista de suas carreiras. Eu acho que o melhor seria que houvesse um mecanismo que garantisse, um mecanismo formal, legal. A ALERJ pode cuidar disso, portanto, para garantir a transferência desses profissionais para os quadros da UENF. Mas para isso é preciso saber se no plano de cargos, carreiras e vencimentos e salários da UENF existem os cargos que eles hoje ocupam no âmbito da FAETEC, não é? Porque se não houver, não é?
Como eles poderiam ser enquadrados? A UENF teria que criar cargos novos correspondentes aos cargos que eles ocupam hoje na escola. Isso não é rápido. Ora, enquanto isso, far-se uma transição, um instrumento formal de transição, uma cessão desses profissionais da FAETEC para a UENF, e aí volto a dizer, também não é difícil. Eu quero aqui lembrar, ninguém está falando aqui de um órgão municipal e ser incorporado a um ministério, é um órgão estadual e um outro órgão estadual. E mais ainda, é um órgão estadual e outro órgão estadual da mesma secretaria, da mesma área. Então, essa questão dos profissionais também, que é muito importante e delicada, também pode ser resolvida num curto prazo, com um processo formal de cessão desses profissionais da FAETEC ao UENF, enquanto se equaciona uma solução mais duradoura, qual seja a sua incorporação aos quadros da universidade, ocupando os cargos que ocupam hoje, para não ter problema de que houve desvio de concurso público, mas para isso é preciso ver se a UENF tem esses cargos. Se não tiver, teria que criar, conseguir vagas, enfim, para que haja o preenchimento. Portanto, são 3 questões que devem ser equacionadas, mas, de qualquer maneira, o mais importante, eu reitero aqui, está fora de cogitação que a gente tolere qualquer tentativa de fechamento do Antônio Salo. O Antônio Salo não só não pode fechar, como é preciso que ele seja aperfeiçoado, aprimorado e cumpra com ainda mais capacidade ainda maior esse papel central de formação de quadros para a área, para as diferentes áreas do campo das ciências agrárias e agrícolas no Rio de Janeiro, particularmente no norte do estado, mais particularmente ainda no município de Campos. Por isso, queria fazer essa intervenção. O segundo tema que eu abordaria, o tempo já não me permite, só queria pontuá-lo, e não falei mais do que isso, minha preocupação de novo, e ontem fiz contato diretamente com o interventor, general Braga Neto, né, que me respondeu sobre a operação de ontem na Rocinha, né? Vossa Excelência certamente acompanhou, mais uma operação, mais uma situação gravíssima, um distúrbio gravíssimo. Aliás, a Rocinha vive em guerra civil não declarada há muito tempo. Então, é preciso entender qual é o sentido dessas operações, o que elas têm produzido efetivamente no processo de combate à violência. Não me parece que elas tenham resultados satisfatórios, não me parece, mas de qualquer maneira, perdemos um policial ontem, mais um policial morto no Rio de Janeiro, um sargento da Polícia Militar. Tivemos um outro policial ferido, tivemos um morador ferido, inclusive uma situação quase prosaica. Ele tentava tirar, ao que parece pelas narrativas que recebi, tentava tirar uma gaiola que estava fora de sua casa da linha de tiro e foi alvejado de raspão na cabeça. Portanto, esse é um quadro dramático. Tomando conhecimento da situação, várias pessoas me ligando, o coletivo organizado sob a forma de Comitê Popular da Verdade entrou em contato com a gente, e nós entramos em contato com o interventor general Braga Neto, questionando o que estava acontecendo, procurando saber quem estava no controle da operação, quais eram as notícias objetivas que ele poderia nos fornecer. Então nos respondeu, enfim, mas de qualquer maneira ficam ainda muitas dúvidas sobre o sentido de se manter esta lógica que preside a política de segurança no Estado, inclusive pós-intervenção, que é fazer recorrentes operações militares em áreas populares, sem resultados concretos que não sejam a morte, sejam de pessoas, sejam de policiais, sem que o combate à violência avance e prospere, como todos esperamos. Por isso, eu não vou desenvolver o tema aqui agora, porque meu tempo já expirou, mas era a preocupação que eu queria iniciar, né, aqui, compartilhar, tendo em vista o que vive a Rocinha, os trabalhadores da Rocinha, os moradores da Rocinha, há tanto tempo, naquilo que eu chamaria de novo como uma guerra civil não declarada. Diariamente, a liberdade de ir e vir está restringida, está limitada, constrangida naquela localidade do Rio de Janeiro. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.